noite linda para você. Acompanha o Notícia Pro Trabalho. Que alegria estar de novo aqui no Girocast, fazendo a Notícia Pro Trabalho, trazendo sempre informações que transformam, né? Que são as nossas missões, a nossa missão. E hoje a gente vai falar sobre uma pauta muito interessante, né? Uma gestão eficiente não existe sem gente. Isso mesmo, isso que vocês ouviram. Uma gestão eficiente não existe sem gente. E quem vai falar com a gente é o especialista em liderança, Irã Matias. Bem-vindo, Irã! Boa noite, Regina. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui hoje falando um pouco a respeito de liderança. E eu e o Irã, nós temos uma coisa em comum, né? Cristãos, né? Ou seja, nós dois acreditamos em Jesus Cristo. E por causa disso, a gente está trazendo o quadro Empreendedorismo à Luz da Bíblia. Vamos entender como é a gestão e como é a liderança, segundo a palavra do Senhor aqui pela própria experiência do Irã, e que é possível sim levar para dentro das organizações a parte do cristianismo. Vamos começar primeiro explicando para eles, né, o que é o empreendedor, né? Para você, o que é o empreendedor, Irã? Por muito tempo, Regina, se tem uma ideia de que o empreendedor ele tem a necessidade de ter um CNPJ. E isso é uma barreira que ela precisa ser quebrada. O empreendedor é quem dá o seu melhor com as ferramentas que tem ali disponível. Então a gente encontra dentro da liderança vários perfis que têm o perfil de empreendedor, que trabalham para outras pessoas, que são as donas, os donos do CNPJ. Então o empreendedorismo passou para mim de uma limitação, de uma condição fiscal, de uma condição de ter ali um CNPJ, para quem está dentro de uma empresa e busca economia, para quem está dentro de uma empresa e busca usar os seus recursos da forma mais eficaz possível. Isso é empreendedorismo. Empreender é você dar o seu melhor com as ferramentas que você tem. E esse é um ponto que eu bato frequentemente quando a gente fala a respeito de liderança. O líder, ele tem que ter essa visão empreendedora, ele tem que ter esse senso de que ele pode multiplicar, que ele pode dar o seu melhor com os recursos que ele tem ali, engajando o seu time, fazendo com que o seu time evolua e cresça. Então, o empreendedorismo, ele não está, na minha visão, limitado a você ser dono de um espaço. Ele está limitado a você dar o seu melhor com aquilo que você tem efetivamente. E que tal a gente mandar um beijo pro pastor, porque o Irã ficou fã do nosso programa por causa do pastor, que também já deu uma entrevista para esse quadro. Manda um beijo para ele, por favor. É verdade. Um beijo aí, pastor Leandro, da minha amada igreja, a Igreja Bíblica Brasileira, lá em Mogi das Cruzes, no Sobe com a gente. É um lugar lindo lá, não sei se a Regina conhece. É no Pico do Urubu, um ponto mais alto da cidade de Mogi das Cruzes. Você vê toda a cidade de lá. É uma igreja abençoada, uma igreja que prega ali a palavra realmente como ela é. E é uma honra fazer parte dessa igreja com o pastor Leandro. E aí vocês vão olhar aqui nessa playlist que fala sobre empreendedorismo à luz da Bíblia e vocês vão ver essa entrevista também lá com o pastor. Então, indiquem pra gente também outros cristãos, né, que sejam e que empreendam à luz da palavra do Senhor, que quem sabe ele também possa ser convidado para estar aqui com a gente no Girocast, né? Legal. Dentro da Notícia Pro Trabalho. Bem, na sua visão, para alcançar o sucesso na gestão de pessoas, o que é fundamental? Eu aprendi, Regina, com o tempo, são coisas assim que por mais que você estude, a experiência, a vivência, elas vão te ratificar, elas vão te dar essa condição de entender. Para mim, a gestão, a liderança, ela tem um superpoder que se chama contexto. O contexto, ele é o superpoder que um líder tem para exercer dentro da sua gestão. O contexto funciona quando chega em você como líder, chega em você uma demanda, uma solicitação e você precisa tomar uma ação, você precisa, antes de qualquer medida, contextualizar. Existem versões, existem situações que aconteceram durante todo o percurso que o gestor ali, a liderança que está à frente disso, precisa entender. Então, quando você contextualiza, quando você usa desse superpoder que o líder tem, a sua chance de cometer injustiça, a sua chance de cometer algum erro que possa prejudicar não só a pessoa que te trouxe essa demanda, mas toda a operação que uma empresa tem, ela diminui assim drasticamente.
Então, para mim hoje, para que seja uma liderança efetiva, para que as coisas aconteçam, você precisa ter esse superpoder ali, afiado e sempre utilizando, sempre aplicando ele dentro das suas demandas e daquilo que vem chegando em cima da sua demanda. E quais as formas, né, que o seu negócio próspero com um time, ele realmente pode entregar resultado? De que maneira que o negócio pode ser próspero com o time, né? Uhum. E de fato entregar resultado? Essa é uma questão interessante. As empresas, elas existem. Elas existem por um motivo. Eu estava dando um treinamento uma vez de liderança e eu fui perguntando para cada uma das pessoas que estavam presentes ali o que elas faziam. E tinha um profissional que ele tem um ferro velho, que recebe sucata e tudo mais. Quando eu perguntei para ele, o que você faz? Ele disse para mim qual é o propósito dele. Ele falou assim, eu dou esperança para o mundo. Eu reciclo e eu renovo e eu faço com que o mundo tenha vida, tenha fôlego. Isso é fundamental. Você consegue fazer com que o seu time entregue, você consegue fazer com que o seu time cresça quando ele entende a importância do que ele está fazendo. Então, ele poderia virar ali dentro desse treinamento e falar para mim, olha, eu recebo ali latinha, eu recebo ali garrafa PET. Não. Ele me disse que ele renova o mundo, ele dá esperança para as próximas gerações. Então, para que a sua empresa, para que o seu time entregue, você tem que ter um propósito claro, um propósito aplicado, um propósito que o seu funcionário entenda. Ele não vende só pão, ele alimenta, ele gera vida, ele gera expectativa. Então as pessoas precisam entender que para que um time funcione, ele tem que saber para onde ele está indo, ele tem que saber quais são os caminhos que ele está trilhando. Porque se ele não sabe, se ele não tem claro na mente dele qual é o propósito, como que ele passa isso para frente, seja para o cliente interno, seja para o cliente externo. E a gente tem aqui no quadro, né, aparecendo na televisão para vocês aí o GiroCast. E na realidade o que acontece, né? O dono dessa empresa aqui que a gente está também, onde a gente grava a Notícia para o Trabalho, também veio da sucata, também veio da reciclagem, né? E hoje é um grande gestor de contabilidade, né? Que é o Kleber. Um beijo, um abraço, Kleber aí, obrigada pela oportunidade, né? Por essa equipe fantástica que você montou aqui pra gente. Mas é o próprio exemplo, outro exemplo também de liderança que tem tudo isso que o Irã está comentando aqui com a gente, né? Enfim, de fazer a diferença, de saber o que está fazendo de diferente do mundo. E aí veio a contabilidade, né? Veio o GiroCast. Que legal. E vai virar veio os eventos de network, virar muito mais coisas ainda, porque a pessoa tem uma visão, uma mente mais aberta. Legal. É isso mesmo, Irã? Exatamente. Um negócio puxa o outro. E eu atendo holdings, então eu sei, você começa a gerar tanta demanda que você consegue, dentro do seu próprio negócio, ramificar e crescer, que é o que aconteceu aí. Você acabou de falar. Isso é muito bacana e sem visão isso não seria possível. E sem visão isso não seria possível. Quais são os principais erros que você encontra, né, que você identifica dentre os seus clientes? Todo mundo é especialista em alguma coisa. Eu atendo empresas ali com 30 anos, trabalhando com 30 anos de atividade, e os problemas eles são geralmente, basicamente os mesmos. Por exemplo, num jogo de xadrez, Regina, você joga xadrez, você sabe que as peças do seu tabuleiro, elas exercem, todas elas estão aptas a dar o checkmate, mas cada uma se movimenta de uma forma. E muitas vezes o dono, o líder ali daquela empresa não conhece o seu próprio time a ponto de movimentar da forma correta. Então, a visão externa de um profissional que tem a formação, que tem a experiência dessa aplicabilidade em outras situações, consegue entender que às vezes o problema não está na pessoa que você está solicitando. Eu sempre dou um exemplo. Todo mundo conhece o Neymar, os maiores jogadores da nossa atualidade. Ele é muito bom, mas se um técnico, o melhor técnico de time de futebol, Ancelotti, qualquer um, Guardiola, pegasse o Neymar e colocasse no gol, ele ia acabar com a carreira do Neymar, porque ele não conhecia as peças do seu tabuleiro. Então o que eu vejo hoje, que é muito comum as empresas, elas não conhecem os seus próprios funcionários. Elas não têm ali
uma linha para poder seguir, que os funcionários se sintam à vontade, que o Neymar se sinta à vontade na posição que faz sentido para ele, que é no ataque. Então, quando você tira um profissional que é bom de vendas para trabalhar em atendimento, porque você, não, se ele é bom de vendas, ele sabe conversar, mas ele não é bom de atendimento. Então, a maior parte das vezes é essa alocação, que ela é feita de forma equivocada, de forma empírica, bem subjetiva. Isso geralmente gera muito desgaste. E a visão externa contribui muito para que essas peças sejam colocadas nos seus devidos lugares. E eu achei bacana que quando a gente começou a combinar as perguntas e as coisas todas para trazer para cá, porque você fala de filme também. Uhum. Você usa filme nos seus treinamentos, você usa livros nos seus treinamentos. Sim. Né? Você faz uma didática bem diferenciada para a questão da liderança. Quer citar um filme para gente interessante e explicar o porquê que você indica esse filme no desenvolvimento da liderança? Tem vários filmes que eu gosto muito. Poderia citar aqui vários. Vamos escolher um e explicar o porquê. Vamos. E eu posso dizer, por exemplo, sobre O Destino de uma Nação, que é a história da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, que tinha o seu primeiro-ministro, que era Winston Churchill. E Churchill tinha uma decisão difícil a ser tomada. Toda a Europa havia sido tomada pelo nazismo e ele tomou uma decisão difícil de não ceder ao nazismo. Então, para mim, Churchill é um grande exemplo de estadista e de liderança, porque ele entendeu a necessidade do seu povo naquele momento. Ele entendeu a importância de ouvir a população, a importância de levar para o Senado, de levar ali para o Congresso uma outra medida que pudesse ser tomada, já que os outros países vinham cedendo. Então, ele ouviu, ele contextualizou a situação e tomou uma medida que fez com que todo o aparato nazista começasse a declinar a partir dessa decisão de Winston Churchill. Então, esse filme, O Destino de uma Nação, para mim é uma aula de gestão, uma aula de liderança, de quem entende todo o seu contexto de um país para tomar a decisão correta. E um livro, né? Que diz um livro pra gente que você tenha, deve ter muitos, mas diz um livro que você acha importante e explica pra gente um pouquinho sobre o porquê desse livro ser importante dentro da liderança. Eu vou citar sem sombra de dúvidas A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Esse livro é maravilhoso, porque todo mundo tem uma solução para o problema do próximo. E esse livro ele elucida isso de uma forma muito clara para mim. Todos os animais ali revoltados com a forma, com o descaso que eles eram tratados, e eles tomam uma medida para corrigir, e isso acaba se tornando pior. Então a liderança ela é muito isso. A liderança é a pessoa que ela sempre almejou estar em algum lugar, ela sempre almejou chegar em algum ponto, e quando ela chega, ela está pronta para fazer melhor, ela não consegue. Porque ela entende que existe todo um contexto, existe toda uma situação, e muitas vezes as pessoas confundem muito liderança com autoritarismo, com faz porque eu estou falando e pronto. Então a Revolução dos Bichos, para mim, é uma aula clara de liderança também, de como a gente precisa se importar e os cuidados que a gente precisa ter quando a gente chegar lá. Eu falaria, né, eu conheço a Revolução dos Bichos, eu falaria mais sobre os cuidados, né, que a gente tem que tomar, porque realmente, no caso da Revolução dos Bichos, eles falam, é política, né, é a nossa política de hoje, então a gente às vezes não sabe como que a gente está sendo manipulado, como é que está acontecendo as coisas, e literalmente a gente está sendo manipulado como cidadão, a gente está sendo manipulado como empresário, a gente está sendo manipulado como empreendedor. E a Revolução dos Bichos, ele traz esses alertas todinhos. Sim. É uma crítica direta a Stalin, né? Toda a Revolução dos Bichos ali, quando George Orwell fez, foi uma crítica ao governo da época, ainda que ele fosse um socialista. Mas era uma crítica pontual àquilo que a gente consegue aplicar em vários contextos de liderança e empreendedorismo, como você falou. Dá para falar sobre mais um livro. Tô dando uma olhadinha ali no tempo, a gente consegue falar sobre mais um livro. Quer citar mais um livro? Tenho 12 regras para a vida, se eu não me engano é esse nome, que é... Esse eu vou anotar, que esse eu não sei. Esse eu ainda não de Jordan li. Peterson, se eu não me engano. E ele cita alguns pontos que... Um ponto em específico mudou a minha forma de analisar. Ele cita a questão de vencer. Quando você vence, você não aceita uma outra perspectiva. Quando você tem um time que é apto a vencer, quando isso mexe com toda a sua questão fisiológica,
É impressionante. Eu sempre tentei entender, Regina, quando você assiste um jogo de futebol e você vê um time que está em primeiro. Esse time ele se mantém em primeiro por várias rodadas, porque a conversa de vestiário é na linha do que o Jordan Peterson fala. Eles entram dentro de um vestiário, eles conversam e eles não tratam as possibilidades. Por exemplo, hoje a gente vai entrar em campo, se a gente perder, isso não existe. Porque a sua mente, a sua questão fisiológica, ela está toda preparada para a vitória. Então você entra em campo pronto para vencer, custe o que custar. Então esse livro, ele traz uma clareza a respeito disso, que faz muito sentido para mim. Aquele famoso Dream Team, aquele time dos sonhos que você tem. Um time que está sempre engajado, um time que está sempre para frente, pronto a vencer. Porque a sua cultura é uma cultura vencedora que foi implantada e mexeu com a cabeça de todo o time. Ó, tinha uma pergunta que não tá aqui, mas posso pôr para você agora? Claro. Hoje você veio acompanhado da Vitória. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, eu sou de comunicação, né? Tem que fazer puxar uma sardinha aqui para comunicação. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre a importância do empreendedor ter uma visão da comunicação. Porque muitos empreendedores ainda veem a comunicação como custo, não como investimento, né? Até porque às vezes é mais descontraído, as pessoas são um pouquinho mais descontraídas, né? Para poder fazer comunicação, você tem que estar mexendo nas redes sociais. Para você fazer comunicação, você tem que estar mexendo no site, às vezes está mexendo num programa de arte, você dá uma risada. É um trabalho um pouco, às vezes, mais tenso e às vezes um pouco mais descontraído. Então, as pessoas não veem isso como investimento. E você, assim como a Girocast, né, como aqui toda a equipe dessa empresa que a gente está, e a notícia, você vê a comunicação como investimento. Fala pra gente sobre a comunicação como investimento. Falo. Tudo, para mim, Regina, que você faz sem o planejamento se torna custo. Então, você vê hoje as redes sociais, não existe hoje, eu tenho certeza absoluta, não tem esse dado, mas quando uma pessoa ela vai pesquisar a respeito de uma empresa, ela usa a rede social para ter referência ali, prova social, né, depoimentos e tudo mais. Então, se você não tem um planejamento de comunicação, ele deveras se torna um custo. Então, é muito importante que você tenha um planejamento de comunicação focado no seu nicho. Eu até falei isso com você ontem. Se você não tem esse planejamento e você acha que você consegue se comunicar com todo mundo, que é a sua empresa, é a empresa legalzona, que todo mundo vai ver, vai achar legal, e vai... Não, você tem que ter uma comunicação eficaz, pontual e assertiva com quem você quer falar. Assertivo com quem você precisa se comunicar. Então, sem comunicação, a empresa não chega. A comunicação faz com que a sua empresa chegue antes, até mesmo de você. Essa é a minha visão. Bacana. E agora a dica rápida, né, para a gestão de qualquer empresa. Legal. Eu gosto muito de fazer mapeamento. Eu gosto muito... Recentemente eu fui em uma empresa e a gente fez um mapeamento de todas as atividades que a empresa faz, todas. E quando você tem esse fluxograma de todas as suas atividades da empresa, você consegue ir encaixando cada pessoa dentro dessa atividade e encaixar um fluxo. Então, uma dica rápida para mim é sempre, semanalmente, ter reunião de fluxo de processo. Reuniãozinha rápida, Gina, 10 minutinhos, 15 minutinhos em pé ali, senta em pé todo mundo, porque eu consigo de reunião rápida, fala o que cada um faz, desenha o caminho que cada um tem que percorrer, você vai identificar ali atividades que elas estão fora do perfil da pessoa que tá executando e outra pessoa que tem mais familiaridade, mais possibilidade de execução com mais maestria, vai se manifestar. Então, para mim, uma dica absurda são reuniões rápidas ali, semanais. Isso vai trazer alinhamento, vai trazer comunhão entre o time e correção de pequenas rotas que fazem muito sentido na ponta. Quero agradecer ao Irã por essa entrevista, quero agradecer a Vitória que veio aqui acompanhar e ajudar nisso, agradecer ao pessoal da Girocast que está aqui, a Sabrina, o Jonathan, todo mundo produzindo esse programa. E quem quiser saber outras informações, como é que faz para entrar em contato com a sua empresa? Legal. O meu Instagram é @iran.matias. O Instagram da nossa empresa é @hm.gestão. Lá a gente está sempre postando algum conteúdo, é a forma da gente se comunicar. O site da minha empresa é www.hmgestão.com.br. Eu estou lá à disposição de vocês. É um prazer para mim. E também quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso
por essa oportunidade de estar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!